Aleluias. Que bom estar de novo aqui, irmãos. Amém? Já estava com saudade. Passou tanto desde a última vez que a gente se viu. Passou quase um dia. Amém? Glória a Deus. Que bom de verdade estar aqui juntos. Não há melhor lugar que estar na casa do Pai, em comunhão com os irmãos. Amém? Assim que fico feliz de estar aqui e já sentindo a saudade pela minha partida de Curitiba. Eu sei que no final eu nunca consigo me despedir. Então eu aprendi a me despedir no começo. Amém? Assim que amamos vocês, estaremos orando por vocês, abençoaremos vocês em todo o tempo, cada vez que a gente esteja vendo ali. Amém? Também minha família, eles vão revisar os vídeos, gravações, e eu sei que eles estarão orando também juntamente por cada um de vocês. No nosso ministério nós estamos aliançados na nossa própria rede, orando por todo aquele lugar onde Deus nos leva a entregar uma palavra, e depois que nós vamos de um lugar para que Deus continue enviando sua glória, sua presença, para que cada palavra que foi enviada, ela siga prosperando no lugar onde ela foi plantada. Amém? Assim que será impossível nós esquecermos de vocês, porque certamente é nossa responsabilidade monitorear a profecia e aquilo que Deus entregou sobre vocês. Amém? Assim que obrigado, pastor Arno, pastor Werner, suas famílias lindas, amém? E todos os demais pastores, obreiros daqui, por ter nos recebido estes 3 dias. Nós também sabemos o que leva a fazer uma conferência, programação, logística, aos obreiros, ao cansaço de tantas pessoas, para que isto aconteça. Deus abençoe grande e poderosamente sua vida, amém? É verdade, nós levamos Curitiba no coração. Tem sido um tempo muito, muito, muito grato para nós. Amém? Aleluias. Então, Senhor, esta noite será uma noite grata. Amém? Falo isso porque eu sei que nós vamos ministrar e depois da unção, o único que a gente não sabe é como acabar, né? Como concluir. E quando o chefe toma o controle, não sabemos o que vai acontecer. E esta é uma dessas noites que não sabemos como irá terminar. Amém? Assim que se a unção está aqui, a presença está aqui, você já está abençoado, você vê o mais importante, que era adorar e ofertar. Amém? Então depois na glória, se você tem que sair ou durante a pregação, por algum motivo, você está abençoado, verdade? Mas nós queremos ficar aqui desfrutando a presença de Deus, queremos orar por cada pessoa, queremos orar por algumas equipes específicas nesta noite, para que Deus derrame aquilo que Ele quer derramar em cada um de vocês. Amém? Pode ser glória a Deus? Aleluia. Temos alguns materiais, alguns já acabaram, estão esgotados, mas você pode pegar ali o treinamento com mais de 200 exercícios práticos para a área financeira. Irmãos, este é um bom material, recém está sendo lançado aqui, e nós também temos preços especiais para pastores, para congregações, através da editora, distribuidora aqui no Brasil, para que você possa fazer um curso grupal ou com sua igreja, se esse é o desejo de você, amém? E também o livro, obviamente o livro de texto, Dimensão de Prosperidade, amém? Aqui vai falar coisas muito interessantes, como talvez como você se tornar 10 vezes mais poderosa financeiramente falando que os seus inimigos, amém? A equação de Deus, a maneira que Deus tem para incrementar o nosso recurso e nossa fórmula. Existe uma equação? Existe, está na Bíblia. Deus é Deus de números. Senão Ele não escreveria um livro que se chama Números. Amém? E tem muitas coisas mais respeito à área da finança. Aqui tem uma frase, sabe quem foi que escreveu isto? Um investidor do céu não precisa pedir emprestado, pois Deus cumpre os seus pactos e as suas promessas. Somos consequência não de nossas ações, mas do desejo profético de Deus de dar a superabundância para cada um dos seus filhos. E por ali vai, amém? Aleluia. E tem o som da sua voz. Este é parte de uma série, são 4 volumes. Se nós colocássemos em um só livro, daria 1000 e tantas páginas. Você ia se assustar. Então, para você não se assustar, vamos dando de a um. Aqui está o primeiro volume, em 2 meses e pouco mais, vai estar o segundo volume, e assim seguirá. Aqui traz toda a decodificação, digamos, dos sons de Deus, das imagens de Deus, que se transformou
na linguagem do povo hebreu, mas aqui estamos uma maneira muito prática de interpretar o que há detrás das escrituras, de cada letra, de cada nome das pessoas, amém? Pode dizer glória a Deus? Aleluia, amém? Muito bom. Então esses são alguns materiais para que você leve para a sua casa, amém? Glória a Deus. Eu gostei daqui que esse povo é um povo instruído. Vocês gostam de ler, verdade? Assim que ler é crescimento, irmãos. De verdade que é crescimento para nós. Se não fosse importante ler, nós não teríamos a escritura. Se Deus precisou escrever, quanto mais nós para passar à próxima geração aquilo que Deus nos deu. Amém? Vamos ver a palavra no livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Aleluias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Aleluias. O Espírito de Deus está sobre nós. A presença de Deus está sobre nós. E Deus fará coisas tremendas nesta noite. Quando está a presença do Espírito, tudo pode acontecer. Fale para o seu irmão, debaixo da presença de Deus, tudo pode acontecer. Toca no ombro dele agora com autoridade e diz, te prepara. Porque a presença está aqui. E você receberá um maior peso de glória. Aleluia! Aumenta um pouquinho mais. Glória a Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz: porque Deus mandou que das trevas resplandecesse luz, e a luz resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Pode falar aleluias? Verso 17: porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. 5:1: porque sabemos que se esta morada terrenal, este tabernáculo, se desfazer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita de mãos, eterna nos céus. Amém? Não feita de mãos e eterna nos céus. Verso 2: por isso também nós gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial, porque assim seremos encontrados vestidos e não nus. Pode falar aleluia? Oh Senhor. Deus, Ele quer nos arroupar com sua glória, com a sua unção. E diz que a mecânica e o processo dessa transformação em que nós somos vestidos não é através de palavras de entendimento, mas sim com gemidos. Gemidos no espírito, indecifráveis ao ouvido humano, mas entendido pelo Espírito de Deus. Pode ser glória a Deus? Uma das palavras intercessão não tem que ver com oração, tem que ver uma das palavras para intercessão, aunque você não acredite ou não, talvez não leia assim, uma das palavras para intercessão é relinchar. É sério, irmãos. Fala para o seu irmão, você é intercessor? Você tem que ser um perito em relinchar.
Não há tempo para fazer o análise etimológico da palavra. Mas falo sério. A Bíblia fala em determinadas passagens que nós emitimos sons. E esses sons não são da alma. É o nosso espírito que fala com palavras indecifráveis, mas que estão cheias da natureza de Deus. Se Deus falou e criou os céus e a terra, você pensa que o som de Deus era em português? Ou em inglês? Ou alemão? Ou em hebreu? É um som de Deus. Aleluia. Por isso há momentos que um só som de Deus pode mais que palavras, que orações, que intercessões. E você tem que aprender a liberar o seu espírito. Liberar. Para que através do Espírito você comece a gemer na presença de Deus. A orar no Espírito, com sons que saem do seu Espírito e que no idioma de Deus não é decifrado nem por demônio. E é sons que nem os anjos conseguem decifrar. Mas Deus está conectando você com um som criativo, original que Ele deu. Aleluia! Se Deus escreveu em um rolo aquilo que você se tornaria, a sua existência, antes de você ser criado. Amém? Esse é o som original de Deus. Agora imagine Deus restituindo você conforme o que Ele falou antes da criação. Que pecado, que maldição, que nada, irmãos. Aleluia. Deus desfaz essas vestes antigas para vestir você da veste original. Pode ser glória a Deus. Aleluias. Eu quero falar nesta noite respeito à glória de Deus, mas as três esferas de transformação da glória de Deus. Fale, existem esferas nas quais atuam a glória de Deus. Fale mais simples, a glória de Deus vem para transformar diversas áreas da minha vida. Aleluia. Onde está isso? 2 de Coríntios 3:18. Pelo tanto, todos nós, olhando a cara descoberta, como através de um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Estamos falando que o Espírito de Deus tem o poder para transformar-nos na imagem de Deus. Adão foi criado nesse nível. Adão foi criado, feito, desenhado, perfeito em corpo, alma e espírito. E Deus deseja que nós, aquilo que foi perdido por Adão, nós sejamos revestidos novamente e transformados para ter em nós a imagem visível e palpável de Deus. Não estou falando de religião nem de fé. Me perdoe, não que a fé seja errada, a fé é tudo, sem fé não podemos agradar. Mas eu estou falando de outra coisa aqui nesta noite. Eu estou falando de que o mundo espiritual, quando olhavam para Adão, sabiam que Adão tinha a imagem de Deus. Não era uma pregação, não era uma convicção interior. Era uma forma com a imagem visível e palpável de Deus. Se Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas e todas as coisas foram restauradas por Ele, por meio de Ele e para Ele, significa então que Ele pode restituir essa glória em nós. Aleluias! E é por isso que o primeiro que Ele vem a transformar através de sua glória,
Aleluia! São as nossas vestes. Fale vestes. Fale, minhas vestes devem ser transformadas pela glória de Deus. Aleluia! O que são as vestes? As vestes falam de nossa alma, irmãos, de nosso corpo espiritual, mas especificamente de nossas almas. A Bíblia diz que no tempo da grande colheita de Deus, no fim dos séculos, Ele virá e dirá: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes na sangue do Cordeiro, porque eles terão direito a comer, a beber, a estar na presença de Deus continuamente. Aleluia! Isso significa que você não tem que lavar a sua bolsa Louis Vuitton. Eu falo Louis Vuitton, porque geralmente não é Vuitton, né? É Vuitton. Entendeu? Você não vai lavar os seus trajes Armani, nem, sei lá, marca brasileira. Eu fico perdido aqui no Brasil. Você não vai lavar essas vestes compradas na loja. Ele está falando das vestes de sua alma. A glória de Deus vem para transformar literalmente isso. E você tem que entender que Deus jamais na Escritura Ele fala de que você deve de mudar. O mudar é a linguagem do mundo, e a linguagem do Espírito é transformar. Você pode mudar por um tempo, você pode tentar mudar, você pode querer mudar, mas quem muda por um tempo torna-se depois no mesmo, porque é um esforço da natureza almática, mas a transformação te tira de um estado e te joga em outro estado que não é reversível. Toca no ombro do seu irmão e diga: você já mudou muitas coisas. Chega a hora, aleluia, de que você será transformado. Aleluia! Você poderia separar o cimento da areia do concreto? Isso não é que mudou. Houve uma transformação atômica, molecular, uma fusão tão radical e tão profunda que você não consegue revertir o processo. Aleluia! Quando tua alma é tocada por o Espírito de Deus, quando você conhece a glória de Deus nas esferas da sua alma, as suas vestes são radicalmente transformadas. Há uma expressão única em toda a Bíblia, só há uma em toda a Bíblia. Está escrito aqui, é o livro à Igreja dos Coríntios. Nós gememos desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. De que habitação está falando? Paulo está falando de algo tão profundo que talvez nós nem esta noite consigamos compreender. Mas ele está falando de que antes de que o homem seja gerado, nenhuma vida aqui na terra é espontânea, nem resultado da vontade do homem, nem resultado do acidente da união química, biológica entre um homem e uma mulher. Cada uma das vidas que caminham sobre a terra tem nome, alguns não têm nem nome, alguns nunca tiveram nome, mas mesmo assim, aunque tenham existido por um minuto, Deus na eternidade escreveu um desejo, uma vontade, um pensamento a respeito a eles.
Aleluia. E cada uma dessas letras estava escrito com a mente perfeita de Deus. E Deus não projetou dentro do homem escritos respeito ao pecado, à maldade, à ambivalência do mundo e da fé. Deus escreveu código suficiente para que a alma do homem vivesse sem pecado. Jesus não viveu como Deus. Eu não disse que ele não era Deus. Eu disse que ele não viveu como Deus. Ele viveu como o segundo Adão, um homem sem pecado. Porque a vontade de Deus era que todo homem vivesse desse jeito. Você já imaginou como era Adão? Veja como era Jesus. Esse era o revestimento. E quando Paulo fala, nós desejamos ser, é a luta da alma sua querendo sobreviver. A alma sua, ela está programada para sobreviver. Ela combate, ela luta contra o espírito. Ela não quer dar o controle. Mas Paulo diz, aunque tenha essa luta, eu gemo no espírito, porque ainda minha alma não entende. Mas meu espírito, ele geme na presença de Deus, desejando ser revestido, não só de uma unção, não de uma presença, mas eu gostaria de ser vestido com aquela minha habitação que está na presença de Deus, aquele programa, aquele desenho, aquela forma de como Deus pensou que seria a minha alma. Eu desejo ser arroupado por isso. Você pode entender uma profundidade destas? Quando você é arroupado em uma esfera na sua alma, você deixa de batalhar nessa esfera, você deixa de sofrer tentação nessa esfera, você experimenta uma transformação que repudia o pecado, repudia a maldade nessa área, e você, aunque quisesse, aunque algum pensamento passasse por você, você jamais poderia praticar esse tipo de pecado. Você não pode ser isso. Sim, pode sim. Eu vou explicar para você. Muito fácil isto. Quantos homens tem aqui? Levantem a mão. Glória a Deus. Vocês são homens? Levantem a mão. Quantos homens aqui? Quantos homens aqui? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. São homens mesmo? Levantem a mão. Aleluia. Glória a Deus. Agora perguntar. Vocês são tentados quando vem um homem? Não, estou perguntando. Não, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? De verdade. É um mistério aqui, irmãs. Agora, se eu perguntasse, vocês são... Alguma vez foram tentados com uma mulher? Não fale. Segura aí, pastor. Por quê? Porque você tem uma natureza que obedece um desenho. E o outro você rejeita, porque é contra a sua natureza. Levanta a mão, fala aleluia. Diga glória a Deus. Homens, levante a mão e digam aleluia. Quem não dá aleluia é suspeito. Agora, como você pode viver sendo tão santo nessa área e em outras áreas você se quebra? Entenderam? Quantos de nós talvez nunca fomos tentados para roubar? Você nunca sentiu, eu podia roubar isso. Você nunca nem se imaginou, nem tem essa ideia na mente. Sim? Muitos. Porque simplesmente isso não é parte da sua natureza. Há outras coisas que sim. Então, na área em que Deus te transformou, na área em que Deus te educou, transferiu os códigos, o entendimento, a revelação, você
não sofre tentação. Mas em outras áreas que há vácuo de conhecimento, ou há códigos torcidos em você, nessas esferas você sofre tentação. Você entende? Agora a pergunta é, se os homens, levantem a mão os homens, aleluia. Você pode viver em santidade em uma área, por que você não poderia viver em santidade nessa outra esfera? É claro que sim. É claro que poderia. Somente falta, número 1, que você preencha de conhecimento, revelação nessa área na qual você ainda é tentado. Porque quando sua mente é cheia, sua alma nessa área, satisfeita só por uma coisa, não o pecado, satisfeita pelo conhecimento de Deus nessa área, a tentação se quebra. Segundo, você precisa ser enchido nessa área por uma glória de Deus, por uma glória que restituya, transforme teus códigos àquele estágio que Deus planificou para você. Pode ser aleluia? A ver o que está falando. Estou falando de que você cair no pecado em determinadas áreas é porque a glória de Deus não atingiu ainda essa esfera. Pode falar aleluia? E todos nós precisamos que algumas de nossas áreas recebam nesta noite um batismo de glória. A presença de Deus não faz isso. A glória sim. Eu não estou dizendo que uma coisa é maior que a outra, só estou dizendo que são diferentes. Você não pode viver todo o tempo, 24 horas, debaixo da glória. Você vive debaixo da presença de Deus. O sacerdote era um homem pecador como qualquer outro, que tinha uma vida moralmente correta, mas era um homem pecador, sim? Mas ele apresentava o sacrifício, queimava seu sangue, se apresentava diante de Deus. E aquela sangue habilitava ele para entrar a um lugar onde estava a glória de Deus. Quando ele entrava no Santo dos Santos, me perdoe o que vou falar agora, mas tenho como sustentar isso teologicamente. Quando o homem entrava no Santo dos Santos, ele entrava sem pecado. Pode falar aleluia? Não tinha pecado nele, porque o pecado tinha se expiado pelo sangue, e aquele momento impactar-se com a glória, o ver a glória de Deus, fazia que aquele tempo que ele estava ali debaixo daquela glória, ele estava sem pecado. Por isso podia ouvir a Deus, por isso podia estar ali sem ser destruído. O que acontece se alguém está em pecado e experimenta a glória de Deus? Morre. É simples. A glória mata, acaba com a pessoa. Agora, toque no ombro do seu irmão e fale, você tem que ser esperto. Você escutou o que ele acaba de dizer? Repita o que eu disse. Já falou? Agora diga para o seu irmão. Não, ele não falou isso. Não, fale. Não, ele não falou isso. Ele está dizendo que se a glória de Deus está em você, o pecado morre. Aleluia! Aleluia! Você tem que entender os códigos do Espírito. Você tem que entender o Espírito da revelação. Se é verdade que um homem em pecado, acessando a glória de Deus, ele é destruído, isso significa que se eu desço da presença de Deus com a sua glória, o pecado que antes morava em mim, ele é destruído, porque a glória é maior que o pecado. Algo vai acontecer aqui nesta noite. Algo vai acontecer aqui nesta noite. Aleluia.
Fala, irmão, eu quero dizer algo para a sua alma. Profetiza, profetiza. Fala, eu quero dizer algo para a tua alma. Hoje, algo marcado para ela. Ela vai morrer. Ela será sepultada. E a alma será transformada pela glória do Senhor. Fala, você entrou aqui com alma. Mas a alma que sairá daqui será outra, será uma alma ressuscitada pelo Espírito de Deus. Aleluia! É simplesmente isso. Nós desejamos ser revestidos daquela nossa habitação celestial. É como que diante de Deus exista uma maqueta de você, um manequim de você, que está vestido lá, arropado. Cada vez que o Pai olha assim, o Pai vê as multidões, estão ali, cada um deles perfeito, porque nada que não é perfeito pode cessar diante do Pai. E o filho olha aquilo, assopra Espírito em você, e o Espírito começa a transformar você. E quando você vê de Jesus, o espelho da palavra, a água de vida, quando você começa a olhar para Jesus, o Espírito começa a te modificar a tua face, o teu rosto, a tua alma, teus sentimentos, tuas emoções, teu corpo começam a ser modificado por aquela imagem que está diante de Deus. Ele conhece o que Deus pensou para você. Fale a primeira esfera de transformação da glória. É as minhas vestes da minha alma. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Você lava suas vestes na sangue do Cordeiro. Mas a Escritura diz que não ficam suas vestes vermelhas. Diz que ficam brancas. Aleluia. Por quê? Porque cada vez que você é revestido no sangue do Cordeiro, não fica em suas vestes, elas penetram dentro de você, e ao tocar a sangue, as trevas, perdoe o que eu vou dizer, mas quando o sangue toca as trevas, se tornam as trevas em luz, porque Ele tem o poder para fazer das trevas a luz da sua presença. Se transforma a sua natureza. Aleluia. Cada uma de suas feridas, de suas aflições, das coisas que aconteceu em você, elas começam a emanar luz. Aleluia. Por isso Jesus não cura suas feridas. Porque cada vez que o diabo diz, ele não tem direito a mudar isso, a que isso seja transformado, porque ele é demasiado pecador. Jesus mostra, teus direitos foram perdidos, Satanás, tua legalidade, porque minhas feridas injustas se tornam injustiça para meus filhos. Você não pode fazer isso num treinamento. Mas a glória de Deus, ela muda você. Pode falar aleluias? Pode dizer glória a Deus? Fale, somos transformados de glória em glória. Fale novamente, somos transformados. Aleluias. Não é um conhecimento. É o poder do conhecimento de Deus. É o poder do seu conhecimento. A Bíblia fala de uma transformação total.
O segundo esfera de transformação da glória de Deus é no seu corpo. Fale, meu corpo também pode ser transformado pela glória de Deus. Nós cremos que o poder da glória de Deus atinge a genética de uma pessoa. Nós cremos que a glória de Deus atinge a genética de uma pessoa. Há momentos que Deus faz milagres, realmente milagres, não cura, milagres extraordinários. Uma pessoa que perde a saia, porque fica... Pessoas que estão raquíticos fisicamente, que a ciência não tem como curar isso. E de pronto o estado cresce o corpo. Aleluia! São milagres criativos. Deus modifica até a genética das pessoas. Mas qual é a transformação do corpo? O corpo tem diversos implementos, tem diversas essências dentro de você. Sabe quanto você vale quimicamente? No mercado negro, um bebê vale 30 mil, seria uns 100 mil reais. Um bebê nascido do tráfico. Quanto vale uma pessoa? Depende. Há pessoas que valem milhões pelo seu trabalho, pelas suas coisas. Sim, valem milhões. Mas quimicamente, todos valemos o mesmo. Pergunta ao teu irmão, quanto você vale quimicamente? Estão prontos? Menos de 50 reais. A pergunta, pastor, é: que é isso? Para que tanta churrascaria? Para que comemos tão bem? Se no fim nós valemos apenas menos de 50 reais. Se nós juntássemos você e separássemos por elementos atômicos, nós teríamos magnésio, ferro, carbono, blá, blá, blá. Tudo isso. Você sabe? Você, pastora, você pode chegar numa farmácia, numa drogaria, e comprar o pastor Werner por menos de 50 reais. Isso é porque ele me chamou que eu era amigo. Imagina. Só que não vai ter essa forminha tão linda. Então você paga pela imagem. Dá um abraço aí, seu marido. Se redima aí. Toca no ombro da sua esposa, ou seu esposo, e diga: você pode comprar com 50 reais o meu mesmo composto químico, mas não se verá tão lindo assim. Avivamento hoje, glória a Deus. Tem avivamento hoje. Então é mais importante a imagem que o químico. Se não, pergunta para as mulheres: é ou não é, irmã? Irmãos, as mulheres têm 10 minutos no banheiro, mas 50 para se arrumar. É a imagem. Fala para o teu irmão: não importa o que está inserido em mim, é minha imagem o que conta. O inimigo ele trabalha, ele modifica a sequência genética, causando enfermidades, doença, modifica o seu corpo espiritual, inserando um verme, um parásito chamado corpo de pecado. Existe, é um ser que habita dentro de você. Está na Bíblia. Mas não sei isso. Mas fale para o mundo espiritual.
Não importa as coisas que foram inseridas em mim, o que importa é minha imagem. E a Bíblia diz que tua imagem tem o direito de ser transformada de glória em glória, até que alcance a imagem perfeita do Filho de Deus. Isto é forte. Quando nós entendemos o poder da imagem e a semelhança de Jesus Cristo, nós começamos a experimentar coisas estranhas. De súbito, a glória de Deus, Deus começou a revelar-se. Nós temos um livro chamado Corpos Transmissores de Glória. Já não fica mais peça pela livraria online depois. Já esgotou, creio. Mas nós entendemos que o corpo não era algo aborrecível nem desprezável, que nós espiritualizávamos tudo. Mas o corpo também é muito, muito, muito importante, e o corpo não é um inimigo. O corpo é um aliado em você para mostrar a glória de Deus. Aleluias. E Deus trabalha a imagem do homem. Deus trabalha a natureza do homem. E ao longo destes anos começamos a experimentar como a glória de Deus não era só uma presença na alma que trazia alegria, risos, mas começamos a ver que as pessoas começam a mudar o seu rosto, suas faces, pela presença de Deus em elas. Vamos fazer um teste. E você vai ver como há uma batalha de semelhanças. Há pessoas extraviadas na vida. Vamos falar assim. Moralmente extraviadas. Mesmo sem ela falar nenhuma palavra. Você olha aquele jeitinho e você já sabe que é. Amém ou não é amém? Como? A imagem. Porque o ser que habita aquela pessoa começa a transformá-lo conforme a sua imagem e semelhança. É uma lei. Você entendeu? O monstro, o espírito imundo que habita naquela pessoa começa a converti-la conforme a imagem e semelhança daquele pecado. Muda totalmente. Agora, se o diabo faz isso, quanto mais a glória de Deus pode mudar-nos. Aleluia! Fala em nome de Jesus. Que seja extraído da minha vida toda imagem do pecado e da iniquidade. Eu declaro nesta noite profética que a glória de Deus transforma a minha imagem pela imagem de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos homens aqui falem glória a Deus? Quantas mulheres aqui digam aleluia? Quantos homens aqui digam glória a Deus? As mulheres digam aleluia. Os homens digam glória a Deus. As mulheres digam aleluia. Os homens digam aleluia. É brincadeira que você não fique sofrendo, senão você vai estourar aí. Porque a unção está forte nesta noite. A glória de Deus está forte esta noite. E antes que nós terminemos de falar, a glória de Deus haverá transformado muitos de vocês. Porque a palavra é luz e é poder em si mesma. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem o poder para transformar e criar as coisas novas. Então o corpo, ele obedece. Ele obedece à glória que há nele. Toca no ombro do seu irmão e diga: o seu corpo é
o resultado da glória que habita nele. Mas pastor, como é isso? Se só existe a glória de Deus. Quem disse? Quem falou que só existe a glória de Deus? A Bíblia diz que Jesus falou. E creio que ele é uma autoridade em doutrina. E ele disse: vocês não caminham junto comigo. Vocês não me amam. Vocês aborrecem. Não o que eu faço. Não o que eu falo. Mas pelas trevas que há dentro de vocês. Porque minha luz denuncia as trevas que há em vocês. Mas a frase é esta: eu não recebo a glória deste mundo. Eu não recebo a glória deste mundo. E vocês me aborrecem porque vocês amam a glória deste mundo. Você entende? O mundo tem a sua glória. Só que a glória não é essa fama. Aunque também é isso. A glória do mundo não é só fama. É uma transformação da natureza e do corpo do homem. Essa é a glória terrenal. Entendeu? Mas quando você recebe a glória de Deus, ela começa a lutar contra isso. E começa a restituir você ao estado original que Deus pensou. Aleluia. Nós trazemos sementes dentro de nós. Não só sementes da alma, mas sementes no corpo genético. Se essa semente não existisse, você não morreria no corpo. Mas seu corpo tem um deterioro, chega uma data que não começa a se renovar. A causa, a consequência de haver comido do árvore da ciência do bem e do mal. Sim? Por que aqueles primeiros homens não morreram mesmo experimentando o pecado, como você? Eles não morreram com menos de 100 anos, de 200 anos, de 500, 400, 900 anos. Por que eles conseguiam viver tantos anos? Por quê? Pergunte-se. Muito simples. Adão tinha comido da árvore da vida. E mesmo que depois ele não comeu, o seu corpo tinha resíduo químico do fruto da vida. E seus filhos, geneticamente falando, todavia tinham resíduo por várias gerações. Tinha resíduo físico que transmitiam no momento de gerar. Não ia só magnésio e carbono, também ia uma essência física do que eles tinham comido na árvore da vida. Por isso eram longevos. Você entende isso? O pecado não podia corroer aquilo. Corroeu sim, mas não podia tudo. E um passou para o outro, e para o outro, e para o outro. Pode falar aleluia? Estamos bem? Teologicamente certo? Ok. Agora vem o dilúvio. E Deus fala: a partir de agora, nenhum homem viverá mais de 120 anos. Tá bom? Dilúvio. Deus fala: ninguém viverá mais de 120 anos. Amém? Deus fala, é verdade ou não é verdade? Sim? Cumpre sua palavra, sim ou não? Tá bom. Quantos anos viveu Abraão? 78? 75? Tá bom. Minha memória então está falhando. Mas são 170 e tantos anos. O assunto é que foram mais de 120. Então como Deus? Se Deus disse que o limite é até aqui, creio que é. Se o homem pode viver até aqui, por que a mão cruzou a linha? E não falo da alma, não falo do espírito, falamos do corpo de carne e osso que viveu mais além do que Deus tinha colocado como limite. 175. Obrigado, irmã. 175 anos. Sim? Por quê? Porque
Porque todo aquele que come com Deus, que habita com Deus, a glória o começa a transformar. Deus deu uma revelação, Abraão deu. Mas só a aproximação, fale, corporal. Fale, corporal. Não foi uma visão, não foi um sonho. O corpo de Abraão esteve perto do corpo pré-encarnado de Cristo Jesus. Porque Deus se apresentava antes como a anjos, mas a o anjo do Senhor. E quando fala daquilo, fala de Cristo. Uma apresentação dele, Deus se revelando fora do tempo, porque o corpo de Cristo já existe, aunque no natural vem nascer de Maria, mas já existia antes da fundação do mundo, senão como está escrito que ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Então ele se manifestava, e ele se manifestou com Abraão, e essa aproximação de estar com Abraão, Abraão não sabia, mas não só recebeu a cura, para poder sua mulher engendrar, e ele vigor, mas a glória se inseriu em seu corpo. Pode dizer glória a Deus? O que aconteceu com Sara? Muito bem, o corpo dela tinha quantos anos? 90 anos. Já tinha passado a data das mulheres, disse. A etapa da menstruação, certo? Vamos por 50 anos. Já fazia anos que não tinha menstruação. Não tinha dor de ovário. E cantava aleluia. Mas de pronto, por estar na presença de Deus, a glória fez que o que estava morto, me perdoe que fale assim, mas o que estava morto cobrou vida. Porque na glória de Deus nada consegue estar morto. O que está morto, Deus ressuscita. O que não funciona, começa a funcionar. O que não existe, vem à existência. Porque a glória de Deus, ela é soberana, aleluia. Ela é a vida de Deus entre os homens. Ah, pastor, mas Abraão não tinha problema. Abraão era perfeitinho. Então Abraão não recebeu nada. Que não recebeu nada Abraão? Não, porque ele engendrou um filho, ele podia engendrar e... Tá bom. Pergunte isso para Setura. Porque depois que ele sepultou a Sara, de ter enviudado, gerou 6 filhos mais. Não estou falando nada, é você que está pensando. Mas a glória de Deus revitalizou, deu força em seu corpo. Não estou falando da alma, estamos falando de algo físico. Ainda isso. Glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia, irmão. Diga, eu quero mais glória. É uma realidade, irmãos. O corpo dele talvez tinha as mesmas arrugas, mas a vitalidade dele para caminhar, para andar, tinha o vigor que com 35 anos você não tem. Pela modernidade, carro para cá, carro para o supermercado, carro para lavadora. Fale aleluia. Qual é a única explicação? A glória de Deus. Irmão, perdoe. Quem tem 80 anos aqui? Levanta a mão. 80 anos? Tem alguém? Homem, mulher? Levanta a mão bem alto, quero ver. 80 ou mais? Que Deus, uma igreja... Ah, santo... Você não parece, senão eu tinha perguntado. Glória a Deus. Imagine. 80 anos. Aleluia, 92. Pero imagina 80 anos.
E ele se sentia um jovem. Agora começa o meu chamado. E Moisés pega o povo. Vamos caminhar pelo deserto. 40 anos mais de trabalho junto àquele povo. Pode ser glória a Deus? E o que você falaria do corpo de Josué? Olhou a cidade e os montes e disse: ainda me sinto forte o suficiente para entrar nessa terra aí. E eles, para mim, vão ser como uma picanha no espeto. Fácil. Entraremos e o comeremos como pão, aleluia. Não importa que sejam grandes como gigantes, aplastaremos eles como gafanhotos. Não era uma emoção, igreja. É o resultado de alguém que esteve 40 dias face a face com Deus e depois chamou a seu filho espiritual e colocou as mãos dele, e as pessoas que estavam olhando não viram o Espírito, mas diz a Bíblia que eles viram que o Espírito de Deus se pousou sobre Moisés. Como é isso? Seguro, aleluia. Como é isso? Significa que visualmente estavam olhando as testemunhas ali e viram que a glória, Moisés não tinha uma glória comum. A face de Moisés se estampou na face de Josué. Não estou falando de um lunar ou de uma marca que tinha, o color da barba. Estou falando que eles viram que assim como Moisés era mudado pela glória, que eles não conseguiam olhar por um instante, eles viram que essa mesma glória estava na face de Josué. Cremos em transferência, verdade? Cremos em transferência pelo Espírito de Deus. Cremos em transferência, amém? Fale, eu creio, eu acredito na transferência do Espírito. E o corpo de Josué ficou forte. 120 anos, parecia 30. Ainda muito para você fazer com seu corpo. Por isso Deus fala, Jesus fala, os apóstolos falam, que deveriam colocar as mãos sobre os enfermos. Porque essa glória que você recebeu na presença de Deus, ela é transferida, e quando ela toca o corpo, a enfermidade não pode resistir. A enfermidade não pode com a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, e como você me explica que 40 anos no deserto aquele povo nunca teve uma enfermidade? Muito simples. Todos os dias eles vinham uma parte da manifestação da glória de Deus. Quando entrava o sol, começava a elevar-se uma coluna de fogo. E ao contemplar a glória de Deus, ao ser iluminado pela glória de Deus, não havia enfermidade no campamento. Será isso possível? Claro que é. Há muitas doenças e enfermidades que elas são destruídas pela lâmpada, pela luz. Até mesmo as células malignas do câncer, elas são tratadas por luzes
que destrói essas células erradas. Agora imagine uma luz que não era nem branca, nem amarela, nem vermelha. Não importava a cor. Era a glória de Deus visível. A velhinha estava no acampamento e dizia: eu não vejo bem. E o netinho dizia: tá bom, avó, espere na noite, que na noite você vê melhor. Dá para falar aleluia? Dê a glória a Deus. Eu acabo de profetizar e você não se deu conta. Você está dormindo, irmãos. Fale para o seu irmão, diga: não te preocupa. Quando os seus olhos naturais começam a falhar, não se preocupe quando a noite está chegando, porque você verá muito melhor, porque agora você começa a ver pelo Espírito de Deus. A primeira esfera de transformação da glória de Deus, a alma. Já temos a escritura. Segundo o corpo, temos muitas escrituras. E a terceira dela, esfera de transformação, fala das esferas do Espírito. Mas se você está apontando, aponta ali, atmosferas de glória. Atmosferas ou atmosferas? Atmosferas de glória. Amém? Fale, quando a glória de Deus desce no lugar, Ele gera uma atmosfera. É a luz. Ela não pode ficar. Quanto mais próximo a ela, mais iluminado. Quanto mais longe, menos luz. Deus prepara atmosferas para a sua presença e sua visitação. E parte da igreja, da engenharia, da arquitetura da igreja, do trabalho dos ministérios, é gerar uma atmosfera que seja propícia para a manifestação da glória de Deus. Eu poderia contar de uma nação que viveu um avivamento muito grande. Até mesmo vocês viajavam para lá pegar um som. Das nações da terra iam para aquele lugar. É verdade. Não vou dizer que é Argentina, que é do lado, para não ofender os irmãos, porque amamos eles. Mas era tanto avivamento ali. As igrejas se enchiam. O derramar do Espírito Santo, manifestação, sinais, maravilha, uma coisa extraordinária. E Deus levantou uma geração de homens e mulheres ungidos nesse país. Aí essa igreja era fácil. Os pastores comprando casas, colégios, mansões, coisas porque entrava muito dinheiro. De verdade, muito, muito. Igrejas se enchiam, irmão. Abriam ele, pá. Começaram a fazer reunião de jovens. O que vamos fazer hoje? Reunião de camiseta molhada. Reunião de camiseta molhada. Aí todo mundo sopava umas camisetas, feliz. Não, sério. Os artistas deixaram de ser adorador para ser artistas. Eles, na língua hispana, encheram o mundo com adoradores que tinham um som de Deus para as nações da terra. Deixaram o altar, porque era fácil. Era fácil, tudo estava fácil. Quando mudaram todos os padrões, a atmosfera que ficou foi hostil à presença de Deus. Porque você não se confunda, Deus habita no meio do poder, mas Ele não faz exceção, Ele habita em santidade. Porque o Espírito é santo. Creio que por isso chamam Ele Espírito Santo, né? Você entende? Pode vir um sopro de Deus e santificar e limpar o mais pecador, mas depois Ele quer que você prepare a atmosfera para Ele habitar.
Você entende isso? Por isso Jesus falou de santidade, Jesus falou de todas as coisas. E Jesus se sentava com os pecadores, sim, se sentava com todo tipo de pessoa. Mas, ele disse, até mesmo você pode me xingar, falar qualquer coisa contra mim, porque na verdade, isso será perdoado. Não me toquem no Espírito. Não toquem no Espírito. Por quê? Porque o Espírito é a sensibilidade de Deus. É o mais sensível que tem. Um louvor errado, você vai a um som. Uma oração errada, você vai a um som. Uma palavra errada do pregador, você vai a um som. Porque Ele é sensível. Deus é todo poderoso, claro que é. É onisciente, onipotente, etc, etc. Mas, assim como Deus decidiu ter um corpo através de seu Filho Jesus Cristo, também Deus decidiu se manifestar no homem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo necessita encontrar uma atmosfera que seja propícia para a sua manifestação. Entende? E a sensibilidade dele é feita e se transforma em nossa sensibilidade. Daquilo que nós nos tornamos sensíveis, o Espírito é sensível. Porque na verdade, daquilo que ele é sensível, você se torna sensível. Significa que você não vai caminhar num ambiente de pecado? Claro que caminhamos, mas nós vamos revestidos do Espírito, sabendo que vamos colher. Mas nós não ficamos no ambiente de pecado aplaudindo e assistindo. Porque você resiste aquilo. Porque te lastima. Você entende isso? Muitos anos atrás, eu recebi uma vestidura do Espírito Santo, muito forte na minha vida. E essas horas de comunhão se transformaram, de oração, de clamor, jejum, se transformaram em horas de intimidade com o Espírito Santo. E aprendi a entender os valores, o pensamento dele. E por alguns anos, eu não consegui andar em público, eu não consegui sair no shopping, não consegui ir na praia, não consegui fazer um monte de coisas. Que não digo que sejam ilícitas, são normais. Mas minha vida não era normal. Não falo de lugares de pecado, falo simplesmente de lugares onde tinha pessoas normais. Quando eu me aproximava das pessoas, meu coração começava a chorar. E me quebrantava tanto, porque eu via a sequência das pessoas, o histórico delas. Eu sentia o que o Espírito sentia por elas. A compaixão, a misericórdia, o pecado, a dor, o sofrimento, as travas, as ataduras, os espíritos imundos que havia nelas. Agora imagine eu sair num parque, imagine sair num shopping, num lugar onde havia as pessoas, eu começava a olhar aquilo e me atormentava. Porque era tão grande a sensibilidade, que ficava só dois caminhos. O que mais eu usava, saía correndo embora. Não suportava. Tinha que ir embora, para o carro embora. Minha esposa, por tempo, não pude acompanhar ela a nenhum lado, porque era tão terrível ver tudo aquilo. Ou então, algo se incendiava dentro de mim. Eu não importava onde eu estivesse. Bum! Se manifestava o Espírito nas vidas das pessoas, como uma bomba. Bum! Porque eu tinha que liberar aquilo. Você entende? Isso é a atmosfera da glória de Deus. Eu já não estou falando de tentação, de certo ou errado. Estou falando de outra coisa. Estou falando que uma imagem te fere. Você não resiste, aquilo te fere. Porque o que habita em você é santo. Ele traz uma sensibilidade. As pessoas estão aparentemente bem, mas você sensibiliza e consegue chorar por elas se quebrar. Porque você conhece as prisões, as ataduras que é no íntimo delas.
Cada pessoa que anda na face da terra é uma atmosfera em movimento. E a essência do que há nela exala para fora. Por isso os espíritos imundos chamados demônios andam caçando as pessoas. Porque eles sentem o cheiro da perversão, da fornicação, da iniquidade, da masturbação, do roubo. Tudo isso gera odores, imagens do mundo espiritual. E não pense que todas essas coisas são limpas com o sangue de Jesus. Me perdoem, estou aqui, sou crente, prego o Evangelho. Há coisas que o sangue de Jesus não apaga até que você tenha o testemunho. Está escrito: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e seu testemunho. Alguns só têm sangue e não têm testemunho. Mesmo pecado a semana que vem, a outra semana, e o sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, como se fosse um copo. Peca, volta a pedir perdão, sabe que vai pecar, pede perdão e volta a pecar. E a Bíblia diz, a vitória, perdão, existe perdão, mas não a vitória, porque para a vitória você precisa do testemunho. Você entende o que eu estou falando? Entende o que estou falando? A igreja vendeu a vitória muito fácil. E não é assim. Se o pecador se arrepende e vai, foi. Mas se ele vive aqui para acessar os céus, ele precisará ter um testemunho. Que abandonou a fornicação, que abandonou o pecado, que abandonou o vício, que já não é mais ladrão. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que se lavam a suas vidas dessas coisas. E ao que é lavado, ele abandonou aquilo. Porque se ele todavia permanece nesse pecado, nessa maldade, o seu testemunho no mundo espiritual não é que ele é filho, é que ele é ladrão, é que ele é fornicário, é que ele é avaro, é que ele é egoísta. E por ali vai. Você entende o que eu estou falando? Isto não é uma reunião evangelística. Estamos falando do corpo. E se o corpo deve amadurecer, você tem que entender como opera a glória de Deus. É por isso que a presença está. Mas a glória ela é sensível. Se retira. Um arca de ouro, mesmo com as tábuas da lei, pero sem a glória, só uma caixa dourada. Me perdoem, me perdoem. Por que estou falando isto? Porque você precisa entender que o Espírito Santo é santo. Esse é o assunto. Ele quer, ele vem, te limpa, mas ele precisa uma parte da sua vontade, da sua rendição, da sua sensibilidade. Você não pode desejar caminhar nos mesmos caminhos antigos e ao mesmo tempo viver na glória. É uma decisão tão grande como quando você diz, eu vou deixar o mundo, vou caminhar. Se você quer entrar num nível maior de glória, você tem que dizer, eu vou aborrecer o pecado, vou aborrecer a maldade, e a partir de agora eu quero viver debaixo dessa glória santa. Nós tivemos que entender isto como igreja também, como pessoa, como família, como igreja. Mudamos os padrões de nossa vida, de nossa forma de adorar, de nossa forma de buscar a Deus. Nós tínhamos um monte de adoração e louvores na igreja que apagamos eles. Deus abençoe quem fez, amém, aleluia. Mas não estamos para louvar com essa adoração, porque agora queremos uma adoração que gere atmosfera de santidade, que gere uma atmosfera de presença de Deus. Posso dar um exemplo? Nós mudamos tudo e não tenho nada contra os autores. Glória a Deus, Deus abençoe os autores porque nos ajudam.
Pero tivemos que pegar louvores como esse, ainda que meus olhos não te possam ver, ainda que minhas mãos não te possam sentir. Sim? Tivemos que poder ir reformular eles. Ainda meus olhos te verão, ainda minhas mãos te sentirão. Não sei traduzir bem no português, porque tu estás aqui. Você entende? Só um exemplo. Mudamos tudo. Se nós queremos santidade, vamos adorar buscando santidade. Se nós queremos a glória de Deus, vamos adorar fazendo a glória de Deus. Durante anos eu fiz cruzadas, eu fazia impactos nas cidades. O nosso louvor era tratar de adorações como louvores que falavam diversas coisas, o sucesso, aquilo que se usa normalmente em cruzadas. E um dia Deus mudou o meu entendimento. O que você está fazendo? Ah, não é cruzada de salvação. O que é? Noites de glória. Ah, então as pessoas, no que nós fazíamos era buscar a glória de Deus. Então por que você me louva com esse tipo de adoração? E entendemos que nós tínhamos que adorar com louvores, adorações que falassem da glória de Deus. E começamos a buscar e a procurar aqueles louvores que sim falavam da glória de Deus. Então nós não nos preocupamos por evangelizar as pessoas. Nós só geramos uma atmosfera onde o Espírito Santo se sentisse cômodo e agradável. E quando tudo aquilo estava impregnado da presença de Deus, não importa se vem bruxo, se vem pecador, se vem pessoa, não importa, a glória de Deus estava no lugar. Tudo mudou. Porque no momento da ministração tudo mudava, as pessoas sendo impregnadas pelo poder do Espírito Santo, pela glória de Deus, e depois aquelas pessoas tiradas, jogadas, bêbadas pelo Espírito, cheias do Espírito Santo, de milagres, de sinais, as coisas começaram a acontecer, e depois nós pegamos os nomes dados e fazíamos o trabalho evangelístico. Pero nos dimos conta que nós podíamos fazer o trabalho evangelístico, mas não podíamos trazer a glória. Mas quando você traz a glória, depois você faz o evangelístico. Você tem que entender qual vai ser minha prioridade. Qual vai ser minha prioridade? Qual é a minha prioridade? E o pai teve um tempo, o filho teve um tempo, mas agora o filho está dizendo: eu preciso que vocês esperem até que recebam o Espírito Santo. Vocês já fizeram um evangelho no meu nome, vocês já fizeram um evangelismo no meu nome. É isso que Jesus está dizendo. E isso será feito pelo século do século. Mas para vocês tomar o mundo inteiro, eu preciso que vocês recebam o Espírito Santo. E quando tomem o Espírito Santo, Ele falará de mim, é Ele que falará de mim. Vocês seguirão operando no meu nome, mas vocês estarão cheios do poder do Pai, como eu estou. Aleluia! Aleluia! É o tempo de que nossas igrejas, nossos auditórios, nossas casas sejam cheias da atmosfera da glória de Deus. Shekala masohandiri tendereu. Opa respiris kindi suhanikande. Sabe o que acontece quando oramos por uma pessoa? Às vezes nós oramos: Senhor, que receba. E eu sinto um chicotaço por dentro, choque. Porque a pessoa está indiferente. Ela está aí, mas ela não está. Pai, me toque com sua presença. E o Espírito vai e volta. Você sente a incredulidade da pessoa, te fere. Mas que lindo quando a pessoa está faminta, porque você ora e até o hálito de você sair. Porque você dá conta que Deus está empoderando essa pessoa, Deus está transferindo poder, transferindo glória, está gerando algo nela, aleluia. Precisamos entender a sensibilidade do Espírito. Me perdoe, é o mesmo Espírito que o Filho e que o Pai, mas não é a mesma manifestação. O Espírito é a manifestação da sensibilidade. Você quer falar de finanças? Tem que trazer a atmosfera, a glória das finanças. Você quer de família? Há um som e uma glória para as famílias. Cada coisa opera debaixo de uma glória diferente da outra.
Jesus curava sim, mas não curava do mesmo jeito. Oramos por todos, oramos por todo, pero há momentos que o Espírito se reserva a sua soberania. A Bíblia diz, e então naquela hora, o Espírito estava sobre ele para curar. Mas como não estava sempre? Não. O Espírito, ele é vivo e soberano. E ele sabe se está para curar, se está para restaurar, se está para santificar, se está para encher. O que precisamos, pastores, igreja, líderes, ministérios? Nós precisamos gerar uma atmosfera que seja propícia para a sua manifestação. Pode falar aleluia? Fale a partir de hoje. Eu vou mudar a atmosfera da minha casa. Tudo que existe em minha casa trazerá atmosferas do Espírito Santo. Seu computador, sua TV, seus espelhos, seus livros, tudo. Sua empresa, sua dignidade, sua moral. O que você faz em todas as esferas, você muda. Porque agora o reino de Deus está entre vocês. Estamos juntos? Vamos orar nesta noite e vamos trabalhar no Espírito de Deus. Vamos trabalhar na presença do Espírito. E Ele haverá de vir sobre nós e nos vai transferir a sua presença. Hoje a glória de Deus está aqui. Ela vai encher a tua vida, ela vai fazer coisas. Mas quando nós voltemos em 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei o tempo de Deus, ou o que seja, nós teremos notícia desta casa. Pastor, a atmosfera de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Temos ensinado isso ao longo do mundo, ao longo das nações da terra. Pastor, você talvez não consegue abrir, talvez você não tenha hoje o entendimento para fazer que isso desça. Mas me prometa algo, que aquilo que desce vai permanecer na casa. Deus sempre vai enviar alguém para abrir, para renovar, para trazer algo diferente. Ano tras ano trará outro e outro e outros homens de Deus, porque Deus vai trazendo glórias diferentes, presentes que Deus dá através dessas vidas. Mas imagine a atmosfera aqui. Quando você vai pegando de um, de outro, e quando as pessoas chegam, vão encontrar diversas manifestações da glória de Deus, no som, no louvor, na adoração, a palavra pregada, a atmosfera do abraço, do amor de vocês, aleluia. Coloque-se em pé e vamos adorar a Jesus. Vamos adorar o Espírito nesta noite. Aleluia. Queremos adorar na presença de Deus. É por isso que a palavra é muito simples. Às vezes um simples aleluia, só uma palavra, gera a atmosfera que o Espírito precisa para fazer a obra. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Então os adoradores vão se acomodar nos seus postos. Aleluia. Eu quero dizer-te algo antes que você saia daí. Eu tenho visto Deus fazer quase qualquer coisa. Deus é irrepetível. Ele faz um dia de um jeito, outro de outro. Só Ele sabe fazer as coisas. Mas o mais importante é escutar o seu Espírito. Por isso Ele é comparável como um vento suave. Veio um som e a pedra mais dura se rachou. Veio um fogo que queimava a penha. Mas detrás de tudo aquilo veio um silvo apacível. E no meio desse silvo, o profeta se cobriu a cabeça, porque ele viu que a presença de Deus estava naquilo. Temos tido noites aqui
de fogo, de glória. Mas eu te convido a vir aqui na frente, a escutar um som diferente nesta noite. O som da glória de Deus, da presença de Deus. E vamos orar para que essa glória dele transforme nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Teu espírito é totalmente sensível. Você sabe quando Deus está e quando Deus não está. Você pode discernir, você sabe disso. Aleluias. Vamos fazer uma oração por todo o povo de Deus. E depois oraremos por alguns ministros, por algumas pessoas específicas. Mas mientras adoramos a Jesus, você comece a refletir, comece a falar com Ele, comece a dizer: Senhor. Isso, façam filas, por favor, para que consigamos passar por vocês. Aleluia. Você comece a adorar a Jesus e comece a falar com Ele. Senhor, me perdoe porque tantas vezes eu não fui sensível à sua presença. A presença dele não é mecânica.